Olá, Shalom, gente querida, mais uma vez que a força e a paz do Senhor seja contigo, com querido, querida, aonde quer que você esteja. Eu sou o pastor Crécio Rezende e mais uma vez inicio esse vídeo com você. Bom, hoje eu quero tratar de um assunto, já que tantas e tantas pessoas já ouviram pregações que deixaram elas confusas sobre esse aspecto do que vamos falar hoje. Afinal, eu posso crer nos sinais? Ou devo crer apenas na salvação? Eu posso buscar por milagres? Ou só preciso buscar as escrituras, a palavra? Eu posso viver da fé ou devo viver apenas da lei, obedecendo os mandamentos, conhecendo os mandamentos e os guardando? Afinal de contas, como é que eu posso viver a minha fé cristã, a minha vida com Deus? Pastor, eu ouvi alguém pregando que eu não devo buscar a Deus para obter milagres. Pastor, eu ouvi alguém ensinando que eu devo crer e buscar a Deus só para obter a salvação. Se Deus quiser fazer milagres, ora, ele por sua própria vontade o fará na minha vida. Eu não preciso ficar buscando e correndo atrás dessas coisas. Bom, exatamente por ensinamentos assim, muitas pessoas, elas têm Deus em sua vida, elas têm uma fé genuína no Senhor, mas não conseguem, através deste Deus, vivenciar nenhum sinal de mudança. Não conseguem trazer para suas vidas as evidências bíblicas. E é curioso isso, né? Porque a Escritura apresenta um Deus tão grandioso, tão maravilhoso. Ora, se esse Deus é tão grandioso e tão maravilhoso, esse Deus não pode nos ajudar? É errado eu invocar a Deus ou buscar a Deus para que ele me ajude, me socorra, ou que eu invoque milagres para que esses milagres me beneficiem de alguma maneira? Sinais ou salvação? Milagres ou só escritura? Fé ou somente a lei? Interessante isso, e eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos meditar aqui neste vídeo. Mas guarde no seu coração para que você venha tirar proveito em seu benefício sobre isso. Então vamos falar sobre a salvação. A salvação é a maior de todas as bênçãos. E eu repito isso para você para que fique fixo na sua mente. A salvação é a maior de todas as bênçãos. Por que ela é a maior de todas as bênçãos? Bom, primeiro, porque ela é eterna. É uma bênção que durará para a eternidade. Segundo, é uma bênção que não foi promovida pelo poder de grandiosidade de Deus. Por exemplo, o universo foi criado pelo poder da palavra. Deus ordenou e as coisas aconteceram. A salvação não. A salvação foi uma bênção gerada por preço de sangue. Deus teve que fazer uma grande oferta. Deus teve que fazer uma grande renúncia. Com a sua renúncia, com o seu sangue derramado, é que esta bênção foi gerada, através do sacrifício de Jesus. E em terceiro lugar, porque a bênção da salvação, ela restaura a condição original do homem. Quando Deus criou o homem, Deus o criou santo como ele é. E Deus tinha acesso direto ao homem, o homem ele podia estar com Deus. Na salvação, isso será restaurado. Na salvação, o homem estará santificado e terá novamente condições de estar com Deus, terá acesso direto a Deus. Por tudo isso, a salvação ela é a maior bênção de todas. No entanto, todas as demais bênçãos, que são bênçãos menores, que são bênçãos para este tempo que vivemos aqui na terra, que são bênçãos que não nos colocam diante de Deus, são bênçãos que nos beneficiam na nossa vida terrena. Estas bênçãos decorrem da salvação, ou seja, se o Senhor não poupou ao seu próprio Filho, antes o entregou na cruz, para que nos desse a salvação, Paulo diz isso lá em Romanos. Então, como nos negará ou não nos dará com ele todas as bênçãos? Compreende? Ou seja, se o mais difícil, se uma coisa muito complicada, Deus que criou tudo pelo poder da palavra, ele nos dá a salvação, tendo que gerar esta salvação pelo sacrifício de Jesus, e ele o faz, ora, por que ele não faria as outras bênçãos, bênçãos menores, bênçãos que nos beneficiam? Quer dizer, o amor de Deus em dar seu Filho por nós se mostra grandiosíssimo demais, se mostra muito intenso, muito gigante, muito imenso, imensurável, na verdade, nós podemos dizer assim.
Então, se ele nos ama a ponto de nos beneficiar, entregando o seu filho para nos salvar, ele não vai nos beneficiar nas demais coisas que nós precisamos e necessitamos? É claro que ele vai nos beneficiar. Então, lógico, a salvação indiscutivelmente é a maior bênção. Quando os discípulos, aqueles 70, foram anunciar o evangelho e voltaram felizes, alegres, dizendo: Senhor, pelo seu nome, até os espíritos maus, eles se nos sujeitam. Jesus olhou para eles e respondeu categoricamente: olha, vocês têm que se alegrar mesmo, porque o vosso nome está escrito nos céus. Bacana isso, né? Quer dizer, o mais importante é você ter a garantia da sua salvação. Agora, o mesmo Jesus que disse isso, ele também diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, quando ele dá aquela ordem: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí ele diz: olha, quem crer e for batizado será salvo, a maior das bênçãos. Quem não crer será condenado. Aí ele conclui dizendo assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Aí ele fala que em seu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Forte isso, tá vendo? A salvação, ela é concedida através da pregação do evangelho, mas não anula os sinais seguirem aqueles que crerem. Você vê que maravilha? Ô pastor, mas a gente não devia ficar só preso aqui nas escrituras e conhecer as escrituras, examinar as escrituras e deixar esse negócio de buscar milagres para lá? Querido, as escrituras são os fundamentos que revelam as regras do reino de Deus. Lá no Evangelho de João 5, versículo 39, Jesus Cristo diz assim: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Quer dizer, ela apresenta para mim as regras da vida eterna. E o que é vida eterna? É salvação. Não é isso? Está tudo na escritura. Então examinais as escrituras. E Jesus também completa dizendo: e são elas que de mim testificam. Quer dizer, as escrituras que falam sobre aquele que veio nos dar a salvação. Então eu tenho que examinar as escrituras. Mas o mesmo Senhor Jesus também disse no Evangelho de Mateus 22, 29. Ele disse assim: olha, errais. Errais como? Não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então quer dizer, eu devo conhecer a escritura e a mesma medida eu devo ter o conhecimento na minha vida, eu tenho que ter a experiência do poder de Deus. Para saber que, assim como a escritura, elas me revelam esses mistérios e esses ensinamentos de como eu faço para ser salvo, ela também me revela um Deus que é poderoso, um Deus que tudo pode. E eu devo buscar conhecer esse poder. Então, quando eu não conheço a escritura, ou quando eu quero só examinar a escritura e não buscar o poder de Deus, é um erro. Jesus foi categórico dizendo: errais, não conhecendo as escrituras, e ele adiciona: e nem o poder de Deus. Ou seja, eu preciso conhecer as escrituras e preciso conhecer, ter experiência com o poder de Deus, saber o quanto esse poder ele é transformador, o quanto esse poder ele é real. Uma coisa é eu saber que Deus é poderoso para criar todas as coisas. Outra coisa é saber que este poder de Deus ele é manifesto e ele está disponível sobre a minha vida. Então eu devo buscar as escrituras e devo buscar essa experiência com o poder de Deus. Claramente é isso que a palavra nos ensina, é o que Jesus quer para nós. Afinal, as promessas que estão declaradas aqui para aqueles que o servem e nele creem, elas evidenciam a escritura. Elas comprovam que tudo que está dito aqui, tanto para a salvação, quanto para as nossas vidas aqui, nesta parte terrena, elas funcionam, são reais e verdadeiras para todos aqueles que creem. Então sim, eu devo examinar as escrituras, mas eu devo buscar a experiência com o poder de Deus, sem dúvida alguma. Ô pastor, mas eu preciso ficar indo à igreja e examinando a Bíblia, conhecer os mandamentos, eu preciso ficar guardando esses mandamentos? Não é só viver da fé? Querido, querida, todos nós, claro que precisamos obedecer a palavra de Deus, guardar os seus mandamentos. Sem dúvida alguma, nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque os mandamentos do Senhor deixados na sua palavra para nós, para o seu povo, para a sua igreja, é exatamente o vínculo
desta aliança que nós estabelecemos com o Senhor. Então veja, quando você faz um contrato com alguém, nesse contrato tem lá as cláusulas, não tem? Então nessas cláusulas estão garantidos os seus direitos, não é isso mesmo? E tem lá as suas responsabilidades. Não é assim que funciona o contrato? Aí ambas as partes assinam aquele contrato, formando ali uma aliança. Nessa aliança, as duas partes têm os seus deveres e têm os seus direitos a receber, seja de que tipo de contrato for, uma venda, uma locação, por assim vai. Então, quando você faz lá o contrato, você tem direito para você receber, você tem dever a cumprir. Deus tem uma aliança conosco através da sua palavra. Ele é uma parte, e quando eu faço uma aliança com Deus, eu sou outra parte. Então, eu tenho benefícios, lembra que nós falamos? A salvação é a maior delas. Mas não só a salvação. Aqui existem milhares de promessas de Deus para o seu povo. Promessas que ninguém obrigou Deus a fazer. Deus as fez voluntariamente, ou seja, Ele quer nos abençoar com essas promessas. Ele quer abençoar o seu povo com estas bênçãos, ainda que sejam bênçãos menores do que a salvação. Aqui para este plano terreno, Ele deseja, Ele prometeu. E Ele também quer receber de nós a nossa devoção, a nossa obediência, que é a nossa fé. Então, quando nós fazemos uma aliança com Deus, eu tenho que ter a fé, e a fé que me faz sujeitar a Deus, a fé que me faz acreditar nele, a fé que me faz segui-lo e obedecê-lo. Vamos lembrar daquele episódio quando Isaac estava lá em Gerar, essa história está lá em Gênesis 26, e a palavra diz que estava tendo uma fome na terra. E aí, o que o Isaac pensava? Já que o pai dele, há muitos anos antes, também num período de fome, foi quando ele foi lá para o Egito, e ele voltou do Egito muito bem sucedido. Bom, é lógico que essa história que Abraão já havia contado, imagino eu, várias vezes para Isaac, era o que pairava na mente de Isaac. Então, muito provavelmente, Isaac estava pensando o quê? Eu vou para o Egito, que está tendo fome aqui na terra, e lá, assim como foi com meu pai há muitos anos atrás, ele foi para lá e voltou do Egito muito bem. A palavra diz que ele voltou do Egito rico, só para você ter uma ideia. Bom, o Isaac, nesse período de fome, ele deve ter pensado a mesma coisa. Só que Deus aparece para ele lá em Gerar e diz assim: Isaac, fica aqui, porque mesmo no meio dessa fome aí, eu vou abençoar você. Pode pegar sua semente e plantar nessa terra aí. E provavelmente o Isaac pensou assim: ah, meu Deus, se eu pegar a minha semente para plantar aqui nessa terra seca do jeito que está, nessa fome que estamos passando, eu vou perder tudo. É melhor eu ir para o Egito. Aí Deus diz assim, tá no versículo 5 do capítulo 26 de Gênesis. Deus diz diretamente a Isaac: Isaac, o seu pai Abraão, ele obedeceu o meu mandado. Ele guardou a minha palavra, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E curioso, nessa época de Abraão, na época de Isaac, nem lei tinha. Moisés vai vir muito depois com a lei mosaica mesmo. Mas o que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer que aquilo que ele estabeleceu como lei para o Abraão, aquilo que ele falou para o Abraão, que era a sua lei, que era a sua palavra naquele momento, era o seu estatuto, o seu preceito, o Abraão creu. E por isso Deus cumpriu nele as promessas. O que Deus está dizendo para Isaac? Ô Isaac, a aliança que faz com que eu abençoe, a fé com que gera milagres, é a fé que obedece. Seu pai obedeceu. Se você não obedecer, eu não tenho promessa para cumprir na sua vida. Mas se você obedecer, isto é, se você tiver fé para me obedecer, é isso que Deus está dizendo. Então, esta mesma fé é que vai atrair os milagres. Então, sim, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, eu tenho que entender que elas são vínculos da aliança. Quando eu tenho fé para obedecer a palavra de Deus, a lei do Senhor, o que o Senhor ordena para a minha vida, esta mesma fé é que vai gerar na minha vida os sinais, os milagres e as maravilhas. E é aí que muita gente erra. Muita gente quer buscar os milagres, quer buscar as maravilhas, quer buscar as promessas, mas não tem fé para obedecer a palavra de Deus. Então, é isso que você precisa entender. A fé, ela pode alcançar as promessas, os milagres e os sinais. Tudo isso está disponível para quem crê. Mas você tem que usar a fé que você quer alcançar milagres, sinais e maravilhas, você tem que usar esta fé
para se sujeitar à palavra, para obedecer a Deus, para amar ao Senhor, para se sujeitar a Ele de todo o seu coração. Tem algumas orientações que o Senhor Jesus Cristo nos deixou e foi registrado por João, e eu quero citá-los para você, porque exemplificam claramente sobre isso que eu estou falando para você. Aqui no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 23, olha a instrução que Jesus Cristo deixa aqui, ó. 14, 23 de João. E Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Olha que legal isso. Tá vendo? É isso que o Senhor quer. Aí, se a pessoa guarda a palavra, se ela teve fé para guardar a palavra, Jesus está dizendo, então eu e o Pai viremos a ele. Nós nos manifestaremos a ele. Maravilha! Olha ainda aqui no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Tá vendo? É uma questão lógica. É uma fé racional. É uma fé que nós estamos usando o nosso raciocínio para compreender. É assim que funciona. Ainda, aqui em João mesmo, no capítulo 14, versículo 13, aqui está escrito assim, ó, João 14, 13. Olha, a mesma coisa. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tá vendo? Então, se eu pedir alguma coisa para Deus, Deus está falando aqui, Jesus está falando, vai ser feito, não se preocupe. Agora, da mesma forma que você tem fé para pedir, você tem que ter fé para amar e obedecer os mandamentos também. Então, é assim que funciona. Então, concluindo esse vídeo, que eu estou muito feliz de compartilhar com você. Todos que acreditam em Deus, que acreditam na sua palavra, podem e devem buscar o poder de Deus. Buscar viver os sinais, as promessas, buscar por milagres. Nunca se esquecendo que a maior de todas as bênçãos é a salvação. Ora, se você busca uma cura, se você busca uma porta aberta, se você busca paz para sua família, se você busca restauração para o seu relacionamento, se você busca uma libertação para o seu filho, se você busca uma prosperidade no seu caminho, se você busca ajuda de Deus para conseguir resolver uma questão judicial, uma questão financeira, uma questão profissional, não tem problema nenhum, você pode buscar. Não há problema algum nisso. Se você busca dons espirituais, se você busca um ministério para pregar a palavra, se você busca que Deus abra caminhos para que você seja uma pessoa sábia, uma pessoa que ajude o próximo, uma pessoa inteligente, uma pessoa que vai se envolver na área social ou até na área política, e você quer ser bem-sucedido e você busca Deus para isso, são bênçãos terrenas. Deus pode te dar e Ele quer te dar. Nunca se esqueça que se você tem fé para buscar essas coisas, então você tem que ter, primeiro, fé muito mais para buscar a salvação. Já que ela é a bênção maior, você tem que buscar a salvação. Você tem que entender que o mais importante é ter o seu nome lá no céu. É você buscar a Deus por aquilo que mais Ele se empenhou por te dar, que é a salvação. Não adianta você ter bênçãos materiais e não ter a salvação. Compreende? E lógico, se eu tenho fé para buscar bênçãos de Deus, eu tenho que ter fé para obedecer a sua palavra. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar muitíssimo. Combinado, querido, querida? Bom, eu sou o pastor Crécio Rezende, assim eu finalizo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai abençoar muito a vida dele ou a vida dela. E Deus vai te abençoar muitíssimo por isso também, tá bom? Compartilhe aí, curta com a gente e vamos pregar até Jesus voltar. Um forte abraço e fique na bênção, fique na paz.